Agradecemos a participação do senhor John Brunton e o primeiro painel do evento, que aborda o tema competitividade, será realizado a seguir. Mas antes de iniciarmos o painel, informo que teremos uma pequena alteração na dinâmica desse painel, tendo em vista outros compromissos assumidos. Informamos que o senador Aécio Neves subirá ao palco, fará sua exposição, responderá a perguntas e vai precisar se ausentar logo depois. Então, logo depois disso, daremos prosseguimento ao painel com os demais painelistas convidados. Nesse primeiro momento, compõem o palco os senhores senador Aécio Neves e Bruno Zafari, presidente do IEE. O presidente Bruno Zafari fará a mediação do evento. Boa noite, então. Boa noite, senador Aécio Neves. Nosso primeiro panelista é o senador Aécio Neves, que tem cerca de 30 anos dedicados à vida pública no Brasil. É economista, formado pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, PUC, de Belo Horizonte. Entre 1986 e 2002, cumpriu 4 mandatos consecutivos como deputado federal, inclusive deputado constituinte. Em 2002, foi o primeiro governador do estado de Minas Gerais a ser eleito em primeiro turno. Em 2006, é reeleito, também em primeiro turno, recebendo a maior votação da história de Minas. Em 2010, foi eleito senador por Minas Gerais como o mais bem votado da história do estado. É o atual presidente nacional do PSDB, cargo que ocupa desde maio de 2013. Com a palavra, o senador Aécio Neves. Muito obrigado. Posso falar isso, né? Acho que se eu for ali da tribuna, eu enxergo um pouco melhor e podem me enxergar também, com licença. Obrigado, presidente. Boa noite a todas as senhoras, aos senhores. Em primeiro lugar, ao presidente Bruno Zafari, meu agradecimento pela oportunidade de finalmente participar de um dos encontros do IEE. O reconhecimento que hoje existe no Brasil em relação àquilo que aqui se discute já ultrapassou as nossas próprias fronteiras. Esse é um evento reconhecido não apenas nacional, mas internacionalmente, como um evento dos mais relevantes que nós temos hoje no Brasil, um país tão carente, tão em busca de ideias e de novos caminhos. Permita cumprimentar os inúmeros empresários aqui presentes, a figura de um grande amigo, que foi um dos grandes estimuladores das principais iniciativas que nós tomamos em Minas Gerais a partir de 2003, quando me elegi governador, e que deram a Minas Gerais uma nova face no campo da gestão pública. Caríssimo amigo Jorge Gerdau, John Peter, uma alegria enorme poder ter reencontrado você, que é sempre um grande estimulador das boas práticas políticas, em especial de gestão. Uma felicidade também para mim muito grande saber que foi homenageado aqui um dos grandes quadros da vida pública nacional, um dos mais qualificados homens públicos. Eu acho que ele não brigará comigo se eu assim o denominá-lo, Gustavo Franco, que teve a enorme responsabilidade, ao lado de um grupo de talentosos idealistas brasileiros, nos permitir o reencontro com a estabilidade e com o crescimento já há mais de uma década atrás. Também ao outro homenageado, Júlio Saguier, meus cumprimentos. Às senhoras, aos senhores, o meu agradecimento, como disse, por essa oportunidade. E eu quero começar essas minhas palavras, optei por não fazer aqui um discurso lido, ao contrário, acho que a oportunidade que vocês me dão, eu devo utilizá-la da melhor forma possível. E acho que devo aproveitar, dividindo com vocês
ideias, algumas utopias, quem sabe, por que não apreensões em relação àquilo que nos espera. Aqui vem comigo inúmeros parlamentares, pelo nosso parlamentar federal, como Nelson Marquesan, quero homenagear todos através dele, do deputado Troca, presidente do meu partido, aos prefeitos, através do prefeito Eduardo Leite de Pelotas, também meu grande companheiro. E uma primeira palavra, presidente, não podia ser diferente, quando eu venho ao Fórum da Liberdade, teria que ser sobre liberdade, né? Nós lembramos nessa última semana os 50 anos do golpe, depois os 30 anos de reencontro do Brasil, o próximo disso, com a democracia. Eu diria que nós somos, a minha geração e de tantos que estão aqui, muitos mais novos que eu, filhos da democracia e filhos da liberdade. Acho que esse é um ativo extremamente valioso e nós temos que compreendê-lo dessa forma, porque é a democracia, é a liberdade de pensamento, é a liberdade de imprensa que nos possibilita as informações necessárias e a ação necessária para nós próprios escolhermos o nosso destino. Eu acho que o grande desafio da nossa geração, permitam me referir agora especialmente aos da minha geração e os que vêm depois de mim, é diferente daqueles que nos legaram a democracia algumas décadas atrás. O nosso desafio é transformar a democracia efetivamente em instrumento de melhoria da qualidade de vida das pessoas e maiores oportunidades para todos. Portanto, a minha palavra inicial, além de um reconhecimento de que nós hoje, por maiores que sejam as nossas dificuldades, as nossas inquietudes, nós temos nas nossas mãos o mais valioso instrumento para mudar as coisas. Portanto, a minha primeira palavra é quase que uma profissão de fé. De fé. Eu acredito, e acredito firmemente, que nós estamos construindo um novo caminho para o Brasil. E ele começa pela negação quase que absoluta daquilo que hoje ocorre entre nós. Infelizmente, de todas, se me permitam aqui, não poderia ser diferente, quando vocês convidam o presidente do hoje maior partido de oposição no Brasil para falar, não pode deixar de haver uma palavra também política, mesmo que no ambiente de discussões econômicas, porque uma coisa está absolutamente ligada à outra. Foi a má gestão, ou a má condução política desses últimos anos, que nos leva a crer que grande parte das principais conquistas que nos trouxeram até aqui, hoje estão em risco. Nós viemos, ao longo dos últimos anos, ou mesmo da última década e meia, avançando de forma substancial no Brasil. E eu reconheço avanços, eu não tenho uma postura de alguns que acham que o Brasil foi descoberto após o momento em que chegaram no governo. Se nós hoje somos um Brasil melhor, é porque essa construção vem sendo feita tijolo a tijolo, desde a reconstrução democrática, passando por provações como o impeachment de um presidente eleito, o primeiro eleito no ciclo democrático, mesmo com todo aquele trauma, as nossas instituições se mostraram sólidas, se mostraram estruturadas. Veio o governo de transição do presidente Itamar, que teve ali a virtude, a meu ver, de dar o apoio e a segurança política para que as principais medidas ou as principais reformas da década de 90 pudessem ter ocorrido, com a estabilização da moeda advinda do Plano Real, com a modernização da nossa economia e a privatização, sim, de setores da economia que deveriam já ter sido privatizados há muito tempo para garantir eficiência ao país, a modernização da nossa própria economia e a reinclusão do Brasil no mundo civilizado, passando pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que estabeleceu um novo paradigma na administração pública brasileira. Todas essas reformas foram essenciais para que o Brasil avançasse. Tivemos o início dos programas de transferência de renda, adensado do governo do PT, mas o que nós assistimos, infelizmente, foi que os pilares fundamentais da macroeconomia que nos trouxeram até aqui, herdados ainda do governo do PSDB, como metas de inflação, câmbio flutuante, superávit primário, foram se flexibilizando ao longo do tempo. E, portanto, aquela rigidez que permitiu avanços consideráveis ao Brasil foi substituída por uma certa leniência no combate à inflação, um inaceitável
e perverso intervencionismo em setores da vida nacional, desarranjando gravemente áreas fundamentais ao crescimento brasileiro e, portanto, hoje, o que nos espera à frente, após 11 anos desse período de governo, é uma equação extremamente preocupante. Crescimento baixo, inflação alta e uma perda crescente da credibilidade brasileira, ou do governo brasileiro, seja perante investidores brasileiros ou, em especial, aqueles que de outras partes do mundo deveriam estar investindo no Brasil. Apostou-se, e a meu ver, uma aposta perigosa no crescimento da economia única exclusivamente via consumo, através da ampliação do crédito farto, ou do crédito cada vez mais farto. Isso, no determinado momento, no momento de crise, se justificava, mas essa não poderia ter sido a única aposta. No momento em que se exaure, no momento em que há limites claros à continuidade do crescimento via consumo, era hora de nós estarmos apostando exatamente na estabilidade e num clima adequado para a atração de investimentos. Isso não aconteceu, ao contrário. Esse intervencionismo ao qual eu aqui me referi, em especial apenas para exemplificar o do setor elétrico, trouxe danos e trará ainda mais danos ao país no futuro. Hoje seria cômico se não fosse trágico, mas é trágico, infelizmente. Nós só não temos ainda apagões de maior vulto no Brasil porque nós paramos de crescer, porque nós estamos hoje tendo o pior dos crescimentos da América do Sul, para ficar apenas na nossa região, superados apenas pela Venezuela. No ano retrasado, crescemos apenas mais do que o Paraguai. Todos os indicadores econômicos se deterioraram ao longo de todo esse período de governo. Temos o pior resultado da balança comercial dos últimos 15 anos, ainda mesmo assim maquiado por essa contabilidade criativa, que, a meu ver, é uma das razões dessa perda crescente da nossa credibilidade e do próprio rebaixamento da nota de crédito do Brasil, o aumento crescente da dívida bruta, feito, em parte, pelo aporte de recursos em bancos que escolhem aqueles a quem deverão financiar. Nós temos hoje preocupações, seja no nosso déficit de contas correntes, em torno de 3,8% do PIB, algo extremamente grave para um país como o Brasil, mas o que é mais grave, o governo atual ainda acha que está no caminho certo. O que eu quero dizer, na oportunidade que os senhores aqui me dão, é que nós temos um governo hoje imobilizado por uma armadilha que ele próprio criou. Um governismo chamado de coalizão, que nada mais é do que um governismo de cooptação, de aliados que não têm entre si nada a amalgamá-los, nada a uni-los, a não ser a repartição de espaços de poder. Hoje, infelizmente, não existe mais um projeto de país sendo conduzido pelo atual governo. Há única e exclusivamente um projeto de poder em curso, e aí é esse vale tudo que nós estamos assistindo, indignados e muitas vezes incrédulos na máquina pública brasileira. Uma das principais conquistas, pelo menos na minha modesta opinião, e era eu presidente da Câmara dos Deputados naquela época, quando essa discussão foi feita de forma mais profunda, são as agências reguladoras. As agências reguladoras foram constituídas como um instrumento do Estado brasileiro em defesa da sociedade, um instrumento da sociedade, na verdade, para a fiscalização e o acompanhamento das ações do governo. Por isso mesmo, na sua concepção, e essas discussões foram intensas no Congresso Nacional, estabeleceu-se mandato, era preciso a aprovação do Senado da República para que os seus ocupantes tivessem notório conhecimento em relação às áreas onde atuariam. Isso foi desmoralizado nesse aparelhamento absurdo do governo do PT, elas viraram cabide de emprego, instrumento de ações de grupos, muitos deles que fogem, inclusive, àquilo que nós temos costumeiramente chamado ações republicanas. Portanto, de todas as heranças que o próximo presidente da República, eu espero que haja efetivamente uma troca de comando no Brasil para o bem do Brasil, será esse baixo padrão ético, que aqueles que estão no poder introduziram no Brasil, onde pode-se tudo, onde só não pode ser pego,
onde as pessoas estão quase que liberadas para dentro do governo agir em função dos seus interesses. O que acontece, e não há por que eu não citar um tema tão caliente, tão presente hoje na preocupação, não apenas dos que estamos aqui, mas de brasileiros de todas as partes do Brasil, como a questão relativa à forma de governança que a maior empresa brasileira vem tendo ao longo dos últimos anos. Eu, inclusive, quando foi anunciado que eu saio daqui a pouco, é porque amanhã, logo cedo, nós estaremos no Supremo Tribunal Federal para cobrar do Supremo Tribunal Federal o cumprimento da Constituição e a imediata instalação de uma CPI que vai investigar a fundo o que foi que fizeram com a mais valiosa empresa pública brasileira. É um assinte, é uma vergonha para com os brasileiros ela ter se transformado no que se transformou. Quase metade do seu valor de mercado ter ido embora. É hoje a empresa não financeira mais endividada do mundo, também com a sua nota de rating rebaixada, mas o que sinaliza para a sociedade brasileira, talvez ali um microcosmo de todo o conjunto da administração, é que nós não temos sido administrados por gente que quer bem ao Brasil. Eu, e aí recorro agora ao meu queridíssimo amigo Jorge Gerdau, acreditei e acredito muito, profundamente, que não há nenhuma medida de maior alcance social, meu caro Bruno, do que a boa aplicação do dinheiro público, com métodos, com transparência e com metas a serem alcançadas. Quando eu assumi o governo do meu estado, um estado com 20 milhões de habitantes, os desafios eram extraordinários. E nós tínhamos que estabelecer prioridades ou uma prioridade. Estabeleci uma que foi a educação. Tudo o resto era gestão. Em 2 anos, Minas deixou de ser o estado com a pior equação fiscal do Brasil para encontrar o equilíbrio das suas contas e logo em seguir vir crescendo muito mais do que a média nacional. Eu não vou tomar o tempo de vocês para fazer aqui um autoelogio, uma propaganda do estado de Minas Gerais, mas apenas para sinalizar de forma muito clara sobre um tema que para muitos é árido: gestão planejada e eficiente, gestão meritocrática, com esse esforço que foi feito em Minas Gerais. Nós que não somos o estado mais homogêneo dentre os estados brasileiros, estamos longe de sermos o estado mais rico dentre os estados brasileiros, mas temos, segundo o MEC do governo federal, e imagino como é duro para eles constatar isso já há 7 anos, temos a melhor educação fundamental do Brasil. Minas Gerais, e eu tenho que falar da realidade, daquilo que eu tenho para apresentar a vocês como exemplo de que a gestão eficiente, o planejamento são instrumentos essenciais à vida de um Estado moderno. Minas Gerais tem hoje 100%, Bruno, dos seus servidores avaliados por desempenho. Tem metas a serem alcançadas. Cumpridas essas metas, toda a cadeia envolvida, todas as pessoas envolvidas naquele determinado setor da administração pública recebem um bônus, um 14º salário no final do mês. Em Minas Gerais, e isso precisa chegar ao Brasil, para se ocupar um cargo na área financeira e administrativa da administração direta, tem que passar por uma certificação feita por um órgão externo ao governo do Estado, no nosso caso, pela Universidade Federal de Minas Gerais. Portanto, transformamos Minas num grande laboratório de gestão pública. Eu não inventei absolutamente nada. Eu incorporei à nossa gestão práticas que já eram costumeiramente utilizadas pelo setor privado. E, obviamente, os resultados vieram de forma muito, muito rápida. Cito esses exemplos para, novamente, olharmos para a questão nacional. Tudo que não há no Brasil hoje é gestão. Ao contrário, esse paquidérmico governo de 39 ministérios, e eu começo a dizer a vocês que considero esse também uma assinte à sociedade brasileira, num governo do PSDB será cortado pela metade. Nós teremos no governo do PSDB apenas uma secretaria criada extraordinária com prazo, Jorge, de 6 meses de duração, para imediatamente, com a sua contribuição e de tantos brasileiros qualificados, fazer a simplificação do nosso sistema tributário. Essa simplificação, que vai acabar com esse cipoal de impostos indiretos, é o primeiro passo para que, a médio prazo, você introduzindo o crescimento dos gastos do governo
dentro do crescimento do PIB, nós possamos abrir um espaço fiscal para a diminuição da carga tributária, não para os selecionados, não para os escolhidos, mas para o conjunto da economia. Aliás, eu gosto muito dos juros do BNDES, mas eu quero os juros do BNDES para o conjunto da economia e não para meia dúzia de amigos do rei ou da rainha. Portanto, o que nós estamos hoje percebendo é que, por uma ação negligente do governo, uma visão ideológica arcaica, atrasada, que não tem nos levado a lugar algum na nossa política externa. O Brasil, que há 11, 12 anos atrás, quando foi criada, um pouco mais, foi em 99, há 15 anos atrás, quando foi criada a expressão BRICS, né, foi colocada ao lado de economias que buscavam ou almejavam lugar à sombra, não era nem ao sol, próximo aos países desenvolvidos. Hoje estamos naquilo que nós poderíamos chamar dos freaks, né, ao lado da Indonésia, ao lado da Turquia, ao lado de países que preocupam seus habitantes, mas preocupam o mundo pela desorganização das suas economias. Um país que perde em competitividade a cada ano que passa. Nos fóruns internacionais, no World Forum, nós perdemos já no último ranking 8 posições. Até mesmo o crescimento da produtividade que houve no Brasil durante determinado período do governo do PT, e eu vou aqui reconhecer isso. Claro que advindos fundamentalmente das reformas dos anos 90. Nós crescemos entre 2003 até 2008, 2009, alguma coisa em média de 2% ao ano na nossa produtividade. Veio o governo da atual presidente da República, esse crescimento, em média, é de 0,4% em produtividade. O que, obviamente, nos dá uma sinalização clara de uma das razões, mas elas são múltiplas, desse raquítico crescimento da economia brasileira ao longo desse período de 4 anos. Nós cresceremos ao longo de todo o período, não apenas dela, para ser aqui um pouco mais generoso, né, ao longo de todo esse período de governo do PT, menos da metade do que cresce a nossa região, para ficar apenas na América do Sul. Portanto, o Brasil precisa imediatamente, sim, de um choque de democracia, por um lado, para que qualquer ação, qualquer movimento, qualquer iniciativa no sentido de cercear liberdade, sobretudo liberdade de informação, possa ser substituído por um clima novo de participação, de estímulo a que as pessoas possam empreender. Mas precisa de um choque de eficiência. Essa, para mim, é uma questão absolutamente central para quem tem a responsabilidade de alguma forma, liderar um projeto novo de Brasil. Eu gostaria muito, de poder ver, dentro de pouco tempo, no plano nacional, a mesma preocupação com a meritocracia que nós assistimos acontecer, não apenas em Minas, mas em alguns, infelizmente não são muitos, mas em alguns estados brasileiros. Para isso é fundamental menos intervencionismo na máquina pública, uma regulação consistente e autônoma das diversas áreas de responsabilidade do Estado. Nós temos que ter uma qualificação maior do gasto público, com planejamento, com gestão, com aquilo que nós podemos chamar de governança. Isso falta no Brasil de hoje e já falta há muito tempo, não apenas nesse governo. Portanto, resgatar a capacidade do Estado de planejar, de estabelecer prioridades, é algo absolutamente essencial para o Estado que nós queremos, para o modelo de Estado que nós queremos construir. Eu ouvi muito cedo o Caro Duda, durante toda a minha formação, ao lado de um grande brasileiro que vocês conhecem, Tancredo Neves, ele dizia que não existe ativo mais valioso na política do que o tempo. O tempo perdido não se recupera mais. E o aprendizado do PT, ao longo desses últimos 10 anos, custou muito caro ao Brasil. Hoje eu vi uma declaração, até na minha terra, em Belo Horizonte, da presidente, dizendo que, infelizmente, a infraestrutura do Brasil não avançou na velocidade que ela gostaria ou na velocidade dos avanços sociais. Não avançou mesmo, não avançou porque eles demonizaram durante 10 anos a participação do setor privado, consideravam quase que como um crime de lesa pátria as concessões, as parcerias público-privadas, que são absolutamente essenciais a destravar hoje os investimentos, seja em mobilidade, seja em logística.
E volto mais uma vez ao meu quintal, me permitam. Minas Gerais é o estado que mais avançou nas parcerias público-privadas. Elas existem funcionando hoje no setor rodoviário, na área da saúde, na área de saneamento básico, que é inédito, na área do sistema prisional da penitenciária. Temos 3.000 vagas hoje feitas pelo setor privado. E aquela lição que eu aprendi e costumo repetir. O Estado, o governo, se não atrapalhar, já está fazendo um grande negócio para o país. Eu acho que essa é uma receita para ser seguida. E, obviamente, se ele puder ser o indutor, se ele puder ser o estimulador de boas políticas, se ele puder criar um clima de confiança para que o setor privado possa cada vez mais correr riscos, sim, mas investir na melhoria da infraestrutura, na melhoria da saúde, da segurança pública, da educação, que invista. Portanto, é esse modelo que está aí atrasado que nós temos que superar. O Brasil se deixou conduzir, inclusive do ponto de vista político, por vizinhos nossos que têm demonstrado muito pouco apreço à democracia e à liberdade. Vou ousar dizer aqui, vamos acabar com essa coisa anacrônica desse Mercosul, que já não está servindo a praticamente nenhum interesse dos brasileiros. Vamos substituir essa união aduaneira por uma área de livre comércio que nos permita, pelo menos, fazer as parcerias com países com os quais nós tenhamos a complementariedade. O mundo está indo embora, nós estamos parados. O Brasil, durante todo esse período, fez acordos bilaterais com o Egito, com a Palestina e com Israel. Os nossos vizinhos estão indo embora. E nós somos o patinho feio da história. Essa é a grande verdade. Não há propaganda bilionária, não há inverdade que possa mudar a realidade. E é isso que eu quero dizer a vocês hoje. Eu estou ansioso para que esse embate comece. Esse é um governo que vai fazer uma campanha na defensiva, porque falharam na condução da economia, falharam na criação de uma infraestrutura adequada que nos garantisse maior competitividade, falharam na condução, inclusive, da área social, onde eles se autoproclamam os únicos preocupados ou aqueles que têm a capacidade de tomar medidas em favor da sociedade brasileira. Não é verdade. E esses, os mais pobres, infelizmente, serão os primeiros a perceber as consequências do desgoverno que hoje tomou conta do país. Portanto, eu quero aqui hoje dizer a vocês de forma clara e definitiva, aqueles que não me conhecem, aqueles que ainda não conhecem a nossa proposta, terão oportunidade de conhecê-la em detalhes. Nós não estamos preocupados, e ouso dizer aqui, me permita, Bruno, como presidente nacional do PSDB, não sei o que o destino me reserva no futuro próximo. Eu estou muito pouco interessado em saber quem é o candidato do lado de lá. Eu quero derrotar esse modelo que está infelicitando o Brasil e nos levando à perda, como eu disse, de alguma das principais conquistas e também das nossas referências morais. Não é adequado, não é correto você achar que é natural uma obra orçada como Abreu e Lima em 2,5 bilhões de dólares, já ter gasto 18 e não está pronta ainda. Ou a transposição do São Francisco, que já gastou mais que o dobro dos 3 bilhões iniciais, ou a Transnordestina, ou as hidrovias que estão paradas pelo caminho. Isso não é aceitável num país que respeita o dinheiro público. Portanto, iniciar um novo ciclo, onde haja governança, onde haja planejamento, onde haja foco claro, por exemplo, na reintegração ou na reinclusão das empresas brasileiras nas cadeias globais de produção. É uma necessidade, não é apenas um projeto de um partido político, e talvez essa seja a minha palavra derradeira. Se hoje eu tenho andado pelo Brasil com a pregação de que nós precisamos atrair o setor privado, de nós que precisamos fugir desse alinhamento ideológico atrasado, nós precisamos introduzir práticas efetivas de gestão na máquina pública federal, é porque eu acredito que essa não é uma postulação ou uma proposta de um partido político. Essa é a causa de uma parcela relevante da sociedade brasileira que vocês representam, é importante que saibam, com uma clareza que poucos brasileiros representam. Não tenham dúvida de que os brados que saem daqui desse fórum são ouvidos
e são objeto de reflexão em outras partes do Brasil. Eu não posso, estando aqui no Rio Grande, deixar de dar uma palavra em relação também à fragilização da federação. O Brasil, por essa volúpia arrecadadora do governo federal, vem se transformando quase que no Estado unitário. Estados e municípios vêm perdendo ao longo do tempo a capacidade mínima de enfrentar dificuldades básicas. Cito 2 exemplos que ilustram aquilo que aqui gostaria de compartilhar com os senhores, com as senhoras. Há 11 anos atrás, quando assumiu o governo PT, 56% de tudo que se gastava em saúde pública vinha da União. Hoje, passados 11 anos, apenas 45% vem da União. Segurança pública, hoje, uma tragédia para brasileiros, não apenas de classes mais abastadas, mas de todas as regiões do Brasil e de todas as classes sociais, só tem de investimentos da União 13%. 87% do conjunto dos investimentos em segurança pública vem dos estados e dos municípios, vem daqueles que menos têm. É preciso que nós enfrentemos com clareza essa avalanche de crescimento de criminalidade, quase que como uma epidemia que vem graçando por todo o país. Isso passa por propostas pontuais. Primeiro, temos que construir uma política nacional de segurança que nós não temos. Tem que haver a proibição, eu tenho o primeiro projeto que apresentei quando cheguei ao Senado da República, via nessa direção, a proibição do contingenciamento dos recursos de segurança pública, do Fundo Nacional e do Fundo Penitenciário. Eles têm que ser transferidos, como são, por exemplo, os recursos da educação, por duodécimos, para que os estados possam fazer seu planejamento em relação à segurança pública. Mas vamos além. O governo, com a sua base, não liderou um processo de reformulação urgente no Código Penal e no Código de Processo Penal. Eu apoio, por mais que isso não seja consenso nem dentro do meu próprio partido, mas uma proposta de autoria do senador Aloysio Nunes, que é o nosso líder, que permite, nos casos violentos e onde haja reincidência, ouvido o Ministério Público da Criança e Adolescência, que possa o juiz, feita essa avaliação, determinar o fim da maioridade penal para jovens acima de 16 anos que cometeram crimes graves e reincidentes. É um tema polêmico, mas esse dedo tem que ser colocado na ferida de forma absolutamente clara. Eu próprio tenho um projeto tramitando no Senado, que o PT não permite que seja, com a sua maioria, aprovado, que triplica as penas para adultos que, na sua quadrilha, no seu bando, para o cometimento de determinado crime, utilizam jovens. Isso passou a ser uma norma no Brasil hoje, porque no crime mais grave, quem assume é o menor de idade, que cumpre um período no máximo de 3 anos e depois, novamente, está convivendo em sociedade. Portanto, são inúmeros os temas e são todos extremamente relevantes para a construção de um novo sentimento no Brasil. E eu quero, nessa minha abordagem final, dizer que eu acredito firmemente na política feita com seriedade, com dignidade, na política como instrumento de transformação da vida das pessoas. Portanto, não há nada mais perverso e mais perigoso do que o alheamento, do que o distanciamento, principalmente das novas gerações da atividade política. Não digo apenas da política partidária, mas da política que os senhores, por exemplo, fazem aqui, discutindo temas de relevância para o Brasil. Porque dentro de pouquíssimos meses, nós não vamos estar apenas escolhendo entre esse ou aquele partido, sobre essa ou aquela candidatura. Nós vamos estar dizendo nas urnas de forma cabal e definitiva que rumo nós queremos para o Brasil. A continuidade disso que está aí, do desmanche do Estado brasileiro, da consagração da ineficiência como marca de um determinado período, ou nós vamos buscar um novo caminho, um caminho do diálogo, um caminho da coragem para impor as medidas que, infelizmente, o atual governo não teve coragem para fazer, o caminho das reformas estruturantes, o caminho de um governante que governe independente das curvas de popularidade, mas que tenha coragem de tomar as medidas, quaisquer que sejam elas, para colocar as coisas no rumo certo. O Brasil não merece esse crescimento pífio que nós estamos vivendo. O Brasil não merece essa perda crescente de credibilidade que hoje é uma realidade entre nós. Foram muitos que lutaram e trabalharam para que nós chegássemos até aqui. E está na hora de resgatar o Estado brasileiro das mãos de um grupo político que dele se apoderou
e, como disse aqui inicialmente, não para impor um projeto transformador ao Brasil, mas para manter-se exclusivamente à frente de um projeto de poder. Sei que o enfrentamento que teremos aqui pela frente não será simples, mas eu acredito profundamente em cada palavra que disse aqui. Acho que o setor público não merece nem precisa ser público, não merece nem precisa ser ineficiente apenas por ser público. Desde que nós tenhamos gente qualificada nos lugares certos, capacidade de enxugar o gigantismo dessa meta, de estabelecer prioridades que sejam absolutamente claras. Eu espero que nós possamos, dentro de muito pouco tempo, ver a reversão dessa expectativa que hoje é extremamente preocupante para todos nós, para iniciarmos um novo tempo de maior otimismo e de maior participação da sociedade. Eu quero, ao final, dizer que não há nada que mais me incomoda do que um discurso que nós escutamos de forma permanente e repetida ao longo dos últimos 10 anos. Nós melhoramos a sua vida. O Estado brasileiro melhorou as suas condições. Vocês hoje recebem um benefício porque o Estado brasileiro, porque nós estamos lhe garantindo esse benefício. Você melhorou de vida porque nós, o Estado brasileiro, lhe demos essas condições. Balela, quem melhora a vida de cada cidadão é o cidadão que acorda cedo, que trabalha, que empreende, que corre risco, que estuda e que se prepara. É esse o confronto que nós vamos fazer. O Estado paternalista, atrasado, que tem nos levado a esse crescimento medíocre, para o Estado empreendedor, onde todos têm oportunidade de se qualificar. Essa é a mão generosa do Estado, garantir educação de boa qualidade, garantir a saúde minimamente digna, segurança pública e que estimule as pessoas a participarem, as empresas a empreenderem. Como disse aqui, quanto menor for a intervenção do Estado, maior será a segurança para aqueles que querem investir. Nós, portanto, vamos nos encontrar, eu tenho certeza, aqui mesmo no Rio Grande, ao longo dessa caminhada. Mas eu queria dizer hoje, esse é um momento especial para mim, e eu vou pedir licença em seguida, porque nós vamos chegar ainda para uma reunião logo cedo em Brasília, para depois irmos ao Supremo. O que me move hoje é única e exclusivamente a responsabilidade de um brasileiro que fez política a vida inteira, que sempre acreditou na política feita com dignidade, como disse, com seriedade. E por essas razões que só o destino explica, pode eventualmente, muito mais pelas circunstâncias do que pela sua capacidade pessoal, possa estar em condições de fazer este enfrentamento. O que eu quero dizer a vocês é que não vai faltar em nenhum instante dessa caminhada da minha parte determinação e coragem para dar umas longas férias àqueles que hoje estão no governo, em benefício do país e de quem trabalha no Brasil. Muito obrigado, estou à disposição de vocês. Caro senador, muito obrigado pela sua exposição inicial, a gente sabe dos seus compromissos. A competitividade é um tema que realmente unifica, é a resultante de todos esses outros, seja de saúde, de educação, de segurança, de burocracia, e o senhor soube também trazer um pouco uma contribuição sobre cada um desses temas e sobre como é possível uma mudança, a construção de uma solução. Eu sei que nós estamos com o tempo bem apertado, mas temos várias perguntas, algumas até já respondidas. Vou fazer um privilégio aqui para perguntas mais focadas na competitividade. E começo com a do Daniel Flores, que lhe pergunta: partindo da provocação de John Brunton sobre benchmarks para o Brasil, o que você acha do caso do Chile, com educação por vouchers e previdência privatizada? Olha, o Chile tem dado bons exemplos ao Brasil, né? É uma experiência que tem, sim, resultados positivos, mas nós não podemos esquecer que o Brasil precisa viver um processo de transição. Não adianta nós almejarmos um salto sem que as bases para esse salto estejam efetivamente construídas e garantidas. O Brasil precisa de reformas estruturantes,
Eu me lembro, apenas para ilustrar um pouco essa minha resposta, que quando eu era governador do Estado, eu participei pelo menos de 8 reuniões ao lado de outros 26 governadores, com o então presidente da República, o Lula, para que nós aprovássemos ou apresentássemos conjuntamente, todos os governadores, um projeto de reforma da Previdência, que pelo menos estabeleceria uma relação nova para aqueles que iniciassem no setor público. Criamos as bases para algo que permitiria, ao longo de 12 ou 15 anos, a redução do déficit da Previdência, que é algo que nós devemos ainda perseguir. Infelizmente, como aconteceu com todas as outras reformas, quando se encontrava um contencioso, quando se encontrava um segmento aliado, ou que politicamente lhe dava respaldo, que se contrariava com aquela posição de uma determinada reforma, o governo abandonava aquela reforma. Isso aconteceu na questão tributária, quando nós vimos que alguns estados que, enfim, estimulavam e praticavam a guerra fiscal se uniram contra a reforma tributária, ela foi abandonada. Aconteceu na questão previdenciária e aconteceu na reforma política. Não há hoje possibilidade de uma reforma do Estado brasileiro, em nenhuma das suas áreas nevrálgicas ou essenciais, que não tenha a coordenação e o comando do governo central. É importante que nós saibamos disso. O governo central hoje, no Brasil, eu diria que o Brasil tem quase um presidencialismo imperial hoje, tamanha a força do governo central, inclusive na condução de reformas. Portanto, eu acho que nós precisaremos ter uma agenda de reformas iniciais. Jorge Gerdau acompanhou isso muito de perto, porque foi um dos que estimulou a tomar essas medidas. Eu digo que o êxito que nós tivemos em Minas Gerais não foi em razão do que nós fizemos no primeiro ano de governo, foi o que nós fizemos no primeiro dia de governo. Em 4 dias, nós tínhamos feito uma profunda reforma no Estado, reduzindo a 2/3 as secretarias, acabando com mais da metade dos cargos comissionados, estabelecendo quais eram as nossas prioridades. Portanto, minha resposta é um pouco mais abrangente, mas apenas para dizer que é preciso que nós tenhamos um governo que tenha coragem de impor determinado projeto de reforma, e nós pretendemos, inclusive em relação à questão previdenciária, discutir e apresentar essa reforma ao longo da campanha. Uma outra questão final, que não atende exatamente a pergunta, mas que serve como informação. Eu não acredito no salvador da pátria, eu não acredito naquele ou naquela que venha, que tudo sabe e que terá condições de, num toque de mágica, enfrentar e dar resposta a todos os nossos problemas. Eu pretendo, ao longo dessa caminhada, a partir do mês de agosto, começar a anunciar quem são algumas das figuras que vão estar ao nosso lado na construção desse novo projeto do Brasil, para que as pessoas possam olhar e compreender de forma muito clara, não apenas o que elas pensam, mas a experiência, a capacidade que elas possam ter de tomar medidas, repito, independente da sua popularidade. E a questão previdenciária vai estar no centro dessa nossa discussão. Muito obrigado. Senador, o pessoal da organização me chamou a atenção aqui que nós estamos chegando no limite do tempo, infelizmente. Nós agora, na sequência, teremos ainda as exposições do Eduardo Melzer, CEO do Grupo RBS, e do Patrice Etlin, que é sócio-gestor da Advent International no Brasil. Eu gostaria de lhe agradecer muito a participação aqui no fórum, a sua exposição, e também, infelizmente, nós não poderemos responder todas as perguntas, mas teremos ainda tempo no futuro. Muito obrigado, senador.